Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto que nós vamos trabalhar hoje, texto do profeta Abacuque, no capítulo 2. Capítulo 2 de Abacuque. Eu vou fazer a leitura do capítulo 2, vou ler dos versículos 2 a 20. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se encarrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojastes a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizestes dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra das mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo os ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo a condução do Senhor para a exposição desse texto. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós somos Teus filhos e Teus servos, ó Pai. Diante da Tua palavra, Senhor, nós nos quedamos e pedimos, ó Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, entendê-la, compreendê-la,
abraçá-la, internalizá-la, ó Deus, para que ela possa nos educar, Senhor, para toda boa obra. Pai bendito, fala aos nossos corações nessa noite, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos abençoe com o entendimento da Tua palavra e daquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Teu nome, ó Pai bendito. Te oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como se não bastassem as dificuldades, os problemas que nós já temos, corriqueiros, naturais, da nossa vida, da vida humana, nós precisamos reconhecer que vivemos um tempo de problemas na nossa nação avassaladores. Esses dias comentava sobre isso com uma pessoa lá em Teresina e falava o seguinte, que o Brasil ele é diferenciado, porque um escândalo vem e ao invés de corrigir, ele cria um outro maior, e outro maior, e outro maior. Se você puxar a memória desde o Mensalão para cá, todos os escândalos foram escalados de maneira gigantesca, um atrás do outro. Escândalos gravíssimos de corrupção e desmando na nossa nação. Escândalos que nos chamam muitas vezes ao canto, à reflexão e a pensar acerca do agir de Deus na nossa nação. Nós temos visto muitas e muitas injustiças sendo perpetradas contra o povo, de maneira que isso tem nos assustado como nunca antes na história desse país. Coisas que nos entristecem, basta você abrir as redes sociais e você vai ser inundado de notícias tenebrosas, de notícias entristecedoras, que muitas vezes roubam a nossa esperança. Por isso mesmo, nessa noite, à luz desse texto, e com a condução do Senhor, nós queremos falar sobre uma mensagem de esperança da parte de Deus. Abacuque, autor do livro que contém o texto que nós acabamos de ler, ele viveu num contexto muito parecido com o nosso. Nós já tratamos do capítulo 1, já tivemos a oportunidade de expô-lo aqui, e nós vamos fazer um resgate para que possamos adentrar o nosso texto. Abacuque ele viveu, meus queridos, ali por volta do reinado, entre o reinado do rei Jeoaquim e Joaquim, antepenúltimo e penúltimo rei de Judá. E ele viveu num período muito tenebroso também em relação à corrupção e desmando em Israel. Antes de Joaquim, ou melhor, de Jeoaquim, houve um rei justo em Judá. Houve um rei justo em Judá. E esse rei foi aquele que recuperou em Judá o culto. Judá já vivia momentos de afastamento, mas se aproximou novamente do Senhor. Josias era o nome dele, mas depois dele o seu filho não deu continuidade da mesma forma como ele, servindo ao Senhor. E o desmando aconteceu ali em Judá. Abacuque, então, como profeta do Senhor, ele recorre ao seu Senhor, ao seu Deus, levando ao trono do Senhor a sua preocupação, levando as suas orações, levando ao conhecimento do Senhor, por assim dizer, tudo aquilo que os seus olhos viam quando ele olhava para a sociedade ali de Jerusalém. De maneira que no capítulo 1, nós vamos ver o profeta clamar
ao Senhor, o profeta dizer que grita ao Senhor, acusando a violência, o desmando que existia, e ele vai dizer que o Senhor não estava salvando Judá. Versículo 2 do capítulo 1 diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. E ele vai dizer que porque Deus não estava respondendo e não estava intervindo, a coisa só piorava. O justo era oprimido pelo ímpio, o pobre era também oprimido pelos poderosos ímpios da sua nação. E ele vai dizer isso aqui, vai dizer que a justiça era torcida. E Abacuque, meus queridos, estava de fato num tremendo desespero, sem saber mais o que ele poderia fazer. Ele buscava aquele que poderia resolver e não tinha resposta. A partir do versículo 5, nós vamos ver aí a resposta do Senhor. O Senhor, então, depois de um tempo de silêncio, ele responde a Abacuque. Contudo, a resposta não era aquela que Abacuque queria. Ele começa dizendo: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Dizendo assim, até parece que Deus ia fazer uma restauração maravilhosa no meio do seu povo. Se eu tivesse no lugar de Abacuque, escutasse esse versículo 5, eu ficaria muito animado para escutar o que viria depois. Contudo, o que vem depois, meus irmãos, é um anúncio de que o Senhor conclamaria um povo ímpio, um povo violento, um povo dominador, que eram os caldeus, os babilônicos, e usaria esse povo como disciplina sobre Judá, sobre Jerusalém. Do versículo 5 ao versículo 11, existe aí, o próprio Deus, ele faz uma descrição acerca daquele povo, e ele vai dizer coisas do tipo que eles são pavorosos e terríveis. Eles vão dizer que eles são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Que seus cavaleiros, que se espalham por toda parte, chegam longe, voam como águia e que se precipitam a devorar. Vai dizer mais que eles todos fazem violência, que o seu rosto suspira por seguir avante, que fazem todos como cativos e que eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso. Diante dessa resposta do Senhor, Abacuque aprofunda um pouco mais a sua crise. E do versículo 12 ao versículo 17, Abacuque vai iniciar esse trecho enaltecendo ao Senhor, reconhecendo o seu senhorio, dizendo: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, e aqui ele o chama de Yahvé. Meu Deus, meu santo, não morreremos. Primeira coisa que ele vai reconhecer aqui, e que ele vai de maneira inteligente, sábia, argumentar com Deus, é dizer: Deus, tu és aquele Deus eterno, todo-poderoso, criador de todas as coisas, mas tu és Yahvé, tu és o Deus da aliança, tu és o Deus da aliança. Por isso eu concluo, mesmo diante do terror que há de vir, nós não morreremos. O teu povo não vai ser aniquilado. Isso eu já entendi, e entendo isso pela aliança que o Senhor tem com o seu povo. Mas ele vai dizer, e aí ele vai questionar: ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo? Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. E aí ele vai dizer: tu é tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Senhor, tudo bem, já entendi, mas por que o Senhor tolera esse povo? O Senhor, sobre nós vem disciplina, nós vamos ser duramente disciplinados, violentados, invadidos. E esse povo, o que acontecerá com ele?
O Senhor vai continuar permitindo que ele avance sobre os povos, domine, humilhe, haja com violência, com impiedade? Esse é o questionamento de Abacuque. Vai dizer mais, no versículo 16, 17, o Senhor sabe que eles têm ídolos, que eles têm falsos deuses e que eles vão usar tudo isso para glorificá-los. Capítulo 2, versículo 1, que foi o último versículo que nós pregamos na última exposição. Depois de dizer tudo isso, Abacuque vai dizer: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Depois da queixa, Abacuque só tinha uma coisa a fazer: confiar no Senhor, depositar nele as suas esperanças e esperar a resposta que o Senhor teria para ele. Ele se coloca aqui, ele coloca uma linguagem militar. Ele se coloca como sentinela, que de fato ele era como profeta de Jerusalém, de Judá. Ele se coloca ali como alguém que iria ficar vigiando a situação, esperando a resposta de Deus para saber o que aconteceria e qual a providência seria tomada. E agora nós entramos no nosso texto, que inicia no versículo 2. O profeta escreve o seguinte: depois de algum tempo, obviamente vigiando e esperando, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O Senhor então responde, começa a sua resposta a Abacuque dizendo o seguinte: olha, Abacuque, eu vou falar agora, mas eu quero que você escreva e registre isso, de forma que as pessoas que passem por onde essas tábuas vão ficar, elas possam ler e tomar ciência do que vai acontecer. E faça isso, Abacuque, porque eu não volto atrás. O que eu vou dizer a você, Abacuque, vai acontecer. Vai acontecer. E ele continua: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como um vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega os povos. Meus irmãos, a mensagem que Deus pede para Abacuque registrar e para que as pessoas pudessem tomar conhecimento é uma mensagem de esperança. Ele começa aqui a resposta que ele vai desdobrar nos próximos versículos com os ais, ou as condenações, ou as acusações que ele vai fazer contra a Babilônia. Mas é importante que nós entendamos o que está aqui. Aqui Deus vai fazer um contraponto entre o ímpio e o justo. É como se ele dissesse: Abacuque, eu entendi a tua preocupação. Eu sei que eu estou usando um povo ímpio para subjugar um povo mais justo do que ele. Eu tenho conhecimento disso. E eu sei da inquietação do teu coração e eu vou te responder agora. Porque a visão... Então, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como morte que não se farta. O Senhor já está dizendo aqui o final ou o fim do soberbo e do arrogante. Ele vai dizer aqui: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante. Ele está dizendo: olha, Abacuque, eu já estou antecipando, o arrogante, o soberbo não permanece. Algo irá acontecer contra eles. E é importante, óbvio, para o coração de Abacuque, para o meu e para o seu coração, saber que o Senhor, Ele é justo e de que Ele pune o pecado.
Abacuque levantou essa questão não porque ele tinha dúvida disso, mas ele queria conclamar o Senhor a exercer sua justiça contra os caldeus. E o Senhor está dizendo a Abacuque, eu vou contra o soberbo e contra o arrogante. Não tenha dúvida disso. Obviamente isso já traz refrigério ao coração do profeta, mas mais do que isso, o Senhor vai dizer, mas o justo viverá pela sua fé. Aqui está, meus irmãos, uma das afirmações mais poderosas no sentido de influência cristã da palavra de Deus. Essa afirmação, ela é usada por Paulo também no Novo Testamento, em duas ocasiões. Por essa afirmação, Lutero veio a se quedar diante do Senhor e de fato entender o que era viver na dependência do Senhor. E o que Deus está dizendo aqui, meus queridos, nós podemos entender pelo menos de duas formas. Pelo menos de duas formas. A primeira delas, de que o justo, que era o povo de Judá, obviamente eles viviam um momento terrível de depravação, impiedade. Obviamente existia o remanescente dentro do povo. E o que Deus está dizendo é que o justo, ou seja, o seu povo, aqueles verdadeiramente filhos de Abraão, eles viveriam por causa da fé que tem no Senhor. Então, ele está reafirmando aqui que não era o fim de Judá, que porque eles são o povo de Deus e porque eles vivem pela fé no Senhor, eles haveriam de passar por mais essa tribulação, iriam sofrer, muita gente iria morrer como morreu de fato, mas o povo seria preservado. O povo seria preservado. Mas essa afirmação também pode ter um entendimento transcendente, no sentido de que o justo, ele viverá não somente pela preservação do povo, mas ele viverá pela sua fé de maneira escatológica. O que podemos interpretar aqui também é de que nós somos guardados pelo Senhor, de que os nossos dias aqui e na eternidade estão na mão do Senhor, como resultado da fé que nos foi dada pelo próprio Deus. E é interessante aqui, meus irmãos, que teologicamente muitas vezes há discussões sobre os meios de salvação ou o meio de salvação, sobre a soteriologia do Antigo e do Novo Testamento. E alguns defendem dizendo que a aliança do Antigo Testamento era a aliança das obras, e do Novo Testamento da graça, que seria pela fé. E nós podemos ver aqui que a aliança, nós podemos de maneira mais ampla colocar a aliança de Deus conosco pela sua graça, porque é pela fé em Cristo que nós somos salvos, tanto nós como os nossos irmãos do Antigo Testamento. Fé no Senhor, nas suas promessas. Então o que Deus fala aqui a Abacuque é dizer o seguinte: Abacuque, vocês serão preservados, porque aquele que vive pela fé viverá. Aquele que vive pela fé, no sentido de que ele abraçou a fé, ele será preservado. E então, meus irmãos, ele entra no versículo 6, onde o Senhor, ele vai aqui elencar os crimes ou os pecados daquele povo e vai dar o seu veredito em cada um deles. Eu peço que prestemos atenção, são 5 A's que aqui nós temos, e nós vamos ver eles de maneira negativa, no sentido do que ele diz para que não seja feito, e de maneira positiva, que nós podemos fazer. Versículo 6 vai dizer: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão
os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. O primeiro aio, a primeira acusação aqui que o Senhor faz contra a Babilônia é dizer que eles eram saqueadores, eles roubavam. Ai daquele que acumula o que não é seu. O Senhor faz a acusação dizendo: vocês são aqueles que roubam das outras nações. E não somente roubavam, como também forçavam aquelas nações que eram subjugadas com empréstimos a perder os seus bens. Então não só roubavam, como também usavam de artifícios para emprestar dinheiro a juros abusivos e tomar o que era daquelas pessoas. Perceba que o foco aqui é destacar a forma desprezível pela qual aquele povo prosperava ou acumulava os seus bens. Ai daquele que acumula o que não é seu. O Senhor está claramente condenando o roubo, seja ele, meus irmãos, violento ou não. No caso aqui, ele destaca os dois: o roubo violento e o roubo por penhores. O Senhor alerta para isso e ele dá aqui a condenação, ele descreve aqui a condenação deles. Ele vai dizer: tu lhe servirás de despojo, versículo 8, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos despojarão a ti. Meus irmãos, nada foge à justiça de Deus. O nosso Deus, ele é justo, não porque a justiça habita nele, mas porque ele é a fonte da justiça. Ele jamais fecha os olhos para os desmandos. Ele jamais fecha os olhos para o pecado, porque ele o condena, porque ele dirige os tempos, ele dirige a história no sentido de erradicar completamente o pecado da face da terra. O Senhor olha para aquele povo e diz: eu conheço o que você está fazendo e vocês roubam. E isso deve obviamente fazer eco na nossa mente quando nós comparamos o que acontece nos nossos dias. A inquietação do profeta era tanto com a impiedade e a injustiça do seu povo, contra o que viria como disciplina. Era um povo que tomava, roubava e acumulava aquilo que não era seu. E muitas vezes nós estamos vendo isso. Milhões, bilhões sendo tirados do nosso bolso. É da nação que está sendo tirado. O que Deus está dizendo aqui, meus irmãos, é que Ele não fecha os olhos para isso. É que Ele está vendo e que Ele condena essa prática. E o que Ele está dizendo é que esse povo serve para nosso refrigério, no sentido de que a justiça do Senhor não falha. Ela não falha. Mas também nos chama a atenção todos esses ais, àquilo que nós estamos fazendo ou como nós estamos vendo esse tipo de comportamento. Será que nós, como povo de Deus, como discípulos de Cristo, nós temos também condenado como Deus condena o roubo? Ou nós temos nos associado aos ladrões? Ou nós temos aceitado? Ou nós dizemos, como já escutei antigamente, ele rouba, mas ele faz. Não existe amizade, meus irmãos, das trevas com a luz, nem das luzes com as trevas. Nós somos chamados para sermos luz do mundo e não sermos influenciados pelo mundo.
Deus aqui vai dizer: vocês sofrerão o peso daquilo que vocês fizeram. Vocês roubaram, pois eu digo, vocês serão roubados e as nações se levantarão contra vocês. O segundo ai está no versículo 9, diz aí: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Ai daqueles, meus irmãos, que não têm o coração no Senhor. Apesar de parecer que o primeiro ai e o segundo ai são iguais, falam de prosperar de maneira ilegítima. O primeiro diz respeito ao modo, ao roubo. O segundo, meus irmãos, ele vai destacar no caso aqui a intenção do coração. A intenção do coração. Veja que ele vai dizer que ele condena aquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Aqui, meus irmãos, é uma descrição daquilo que o rei da Babilônia fazia, adquirindo bens para pôr o seu ninho mais alto, ou seja, para a continuidade da sua dinastia em segurança, para a perpetração dele e da sua família no poder. Obviamente que, de qualquer modo, o roubo, ele é condenável diante de Deus. Mas o que nos chama a atenção aqui é que o roubo, ele não surge do nada, mas ele surge de uma motivação, e o que Deus está condenando aqui é a motivação do coração na ação do roubo. Vou explicar melhor. O que Deus está dizendo aqui é que aquela nação, aquele soberano rei daquela nação, ele alimentava no seu coração o desejo de crescer, de prosperar, para benefício próprio, em detrimento do sofrimento de todos os outros. Ele não se interessava se ele estava fazendo bem. O que motivava a ação dele era o poder pelo poder. Por isso mesmo ele era opressor com os outros, e por isso mesmo ele ajuntava em sua casa bens mal adquiridos. De tal sorte, e era tão violenta a forma que ele fazia, que no capítulo 11 nós vamos ler: porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiro. Obviamente que aqui é uma metáfora, dizendo que até as construções que seriam feitas, os bens, as propriedades, clamariam por justiça diante dos desmandos feitos, impetrados aqui pela Babilônia. Tamanha era a sua violência, tamanha era a sua ganância, tamanha era a opressão que ela colocava diante dos povos. E é isso também que nós vemos nos nossos dias. As pessoas, os corruptos, que fazem mal, eles são motivados, obviamente, pelo seu coração. E isso nos chama a atenção para o cuidado que nós temos que ter com o nosso coração. Para o cuidado que nós temos que ter com o nosso coração. O que tem nos motivado a agir, desejar, meus irmãos, coisas, é lícito. Teve um autor que eu estava lendo que ele disse que inclusive é moralmente neutro. Desejar prosperar é moralmente neutro. Mas é lícito. É bom usufruir das coisas que o Senhor nos deu nesse tempo, porque todas as coisas são dele.
É bom poder dar conforto à família, é bom poder viajar, é bom poder ter acesso a algumas coisas. Mas muitas vezes o desejo de ter essas coisas, ele é motivado no nosso coração pelo motivo errado. É isso aqui. Desejo de uma nação crescer, ela é plausível, é boa. Por isso que muitas pessoas migram para países que conseguem fazer isso melhor do que nós. É bom. É bom que não tivesse buraco na rua, que não tivesse ladrão para assaltar. Era bom que a justiça funcionasse. Era bom que o traficante fosse solto, ficasse preso. Tudo isso é bom. Era bom que o nosso país tivesse uma condição de que as pessoas mais humildes não vivessem debaixo da linha da pobreza, da miséria. Isso só se faz com prosperidade. É bom prosperar. Mas o que é que motiva o coração daquele que está desejando prosperar? É bom que a gente também deseje ter as nossas coisas, faça os nossos cursos. Mas o que nos motiva? O que tem nos motivado é glorificar o nome do Senhor? Os irmãos já sabem, mas o Catecismo Maior de Westminster, na sua primeira pergunta, ele vai dizer qual o fim principal do homem, ou seja, qual é a finalidade, o objetivo da minha e da sua existência, para que nós estamos aqui? Ele vai responder, ele vai dizer, glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo o sempre. Nós precisamos trazer isso à nossa memória, que os desejos que temos estejam pautados, primeiramente, no nosso fim, que é glorificar a Deus. Se eu vou fazer um curso, que eu faça para a glória de Deus. Se eu vou me casar, que eu me case para a glória de Deus. Se eu for fazer um negócio, que eu faça da maneira mais correta não, da maneira 100% correta. Porque eu fazendo assim, eu glorifico a Deus. Se eu vou louvar, que eu louve com o coração diante do Senhor para glorificar o seu nome. Mas muitas vezes nós não fazemos com essa motivação. E eu posso dizer por mim, eu caio em outras motivações. E muitas vezes o Espírito Santo, e louvado seja Deus por isso, porque eu e você, como eleitos do Senhor, justificados pelo sangue de Cristo, somos habitados pelo Espírito Santo, Ele nos constrange, Ele é o nosso alerta, e Ele vem à nossa consciência e diz, olha, você está fazendo alguma coisa que não é para a honra e glória do Senhor. Versículo 12, terceiro ai, ele vai dizer, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse terceiro ai, meus queridos, é a condenação do Senhor contra os violentos e os promotores de violência. Os babilônicos, eles não eram somente violentos nas campanhas militares. A violência, meus irmãos, e a iniquidade e a impiedade, elas faziam parte da cultura daquele povo. Elas estavam entranhadas no viver daquele povo. Eles eram parte da sociedade, do modus operandi daquele povo. Os babilônicos, eles eram cruéis, sádicos. Agiam sempre com crueldade para com os povos dominados. 2 Reis 25, 6 e 7, nós temos um relato que nos mostra a crueldade dos babilônicos. 2 Reis 25, 6 e 7. É o texto que relata a prisão de Zedequias, o último a governar Judá. Depois de um cerco de 3 anos,
o povo faminto. A Babilônia consegue adentrar os muros de Jerusalém. Os homens fogem, Zedequias foge para as campinas, mas ele é capturado. E os babilônicos capturam Zedequias e, diz o texto, então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, que é a cidade onde estava Nabucodonosor, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Meus irmãos, a crueldade aqui ela é muito pior do que talvez nós possamos entender numa primeira lida. Porque nós entendemos que seus filhos foram mortos diante dele e de que ele ficou cego. Mas a crueldade babilônica, ela aprofundava ainda mais esse sofrimento. A ideia aqui de matar os seus filhos diante dos seus olhos e depois furar os seus olhos, era para que a última lembrança que ele tivesse para o resto da sua vida fosse a morte dos seus filhos. A última lembrança que Zedequias teve durante os seus dias de algo que ele viu foi os seus filhos sendo mortos diante dele. Esse era o povo que viria sobre Judá e que Deus o condenaria. Que Deus o condenaria. Aqui nós temos a apresentação de como Deus ele reage à violência. Deus ele abomina a violência. Deus abomina o violento, aquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Tanto é que nós não somos chamados à violência, muito pelo contrário. Quando o Senhor Jesus Cristo fala no Sermão do Monte, ele vai dizer que nós devemos ser mansos de coração. Aqui, meus irmãos, Deus vai acusar aquele povo de ter edificado cidades com sangue, com morte de muitas pessoas. Os registros dizem que os babilônicos eram terríveis, que eles matavam mulheres grávidas, crianças, e como nós lemos aqui, até os animais eram mortos por eles. A violência deles era algo terrível. Mas é interessante o versículo 14, porque nós estamos no meio de uma sentença, uma sentença judicial da parte de Deus, onde ele acusa e ele dá o veredito da pena. Mas no meio desses ais, no versículo 14, ele vai dizer: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. No meio dessa sentença judicial, da apresentação dessas maldades, o Senhor traz um refrigério, o Senhor traz um alívio. Ele faz uma declaração, meus irmãos, de que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É interessante ver essa profecia, ou entendermos o cumprimento dessa profecia, e obviamente ela tem um cumprimento temporal e um cumprimento escatológico, se assim podemos dizer. Mas é interessante saber que naqueles dias após a invasão de Jerusalém, após o povo ser levado cativo, aquele homem que foi o algoz de Judá, Nabucodonosor, ele foi cheio do conhecimento da glória de Deus. O Senhor foi até ele
Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele havia se ensoberbecido por suas conquistas e por aquilo tudo que ele tinha feito. O profeta Daniel já tinha avisado a ele que se arrependesse dos seus pecados e tinha instado ele contra tudo aquilo que ele tinha feito. Mas ele não ouviu. Então Daniel registra no seu capítulo 4, nos versículos 34 a 37, eu vou ler o 34 e o 37, o que aconteceu com aquele rei opressor, violento, usurpador. Na verdade, um pouco antes do versículo 34, ele vai dizer o que aconteceu. Deus foi até Nabucodonosor e fez ele pastar 7 anos como fera do campo. Aquele homem que era o rei da maior potência mundial, de um dia para o outro, virou alguém como um animal no campo. Durante 7 ciclos, a Septuaginta entende 7 anos. Durante 7 ciclos ou 7 anos, podemos considerar, aquele homem deixou o governo da Babilônia. Não serviu para nada. Comeu com os animais do campo, seus cabelos cresceram, suas unhas cresceram, e ali ele viveu emborrecido. Mas ele mesmo, ao escrever um édito, ele vai dizer o seguinte, versículo 34, registrado por Daniel: mas ao fim daqueles dias, ou seja, quando Deus o restaurou, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Aquele homem que foi usurpador do povo, que foi o violentador de tantas nações, reconheceu a soberania, o governo e o poder do Senhor. Mas não somente ele, porque depois disso o povo foi restaurado 70 anos depois. E depois disso a terra tem se enchido com o conhecimento da glória do Senhor, quando eu e você abrimos nossas bocas e falamos sobre Jesus Cristo. E não somente isso, a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, porque todo olho verá, toda boca confessará que Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante dEle. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas ele segue então com mais 2 acusações. Versículo 15, ele vai dizer: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra, e bebe tu também, e exige a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizestes dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Existia uma prática, meus irmãos, e baseada na bebida alcoólica, entre os babilônicos, que estava também misturada com a cultura deles e com os ritos religiosos. Eles usavam a bebida para de fato se embebedarem e para cultuarem e para assim se darem aos prazeres, digamos assim, do pecado. Mas mais do que isso, existia a cultura de você embebedar alguém ou um povo para humilhá-lo, para se sobrepor a ele. Tanto que era a prática dos babilônicos embebedarem os reis
deixarem eles completamente bêbados, sem nenhuma noção da realidade, tirarem suas roupas e zombarem daquele ali. Era um rito de humilhação da mais alta autoridade do povo que havia sido conquistado. Mas é interessante que o Senhor vai dizer: serás farto de opróbio em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Deus está condenando o que eles faziam como maneira de humilhar os povos, mas Ele está dizendo: tu também tu faz isso a ti mesmo, porque tu é alguém que usa da bebida para se embebedar, para perder a noção e se dar aos prazeres do pecado. Então tu já és opróbio, tu não tem honra, tu exibe a tua incircuncisão, ou seja, a tua impiedade, o teu pecado, o teu coração impiedoso. Mas mais ainda, meus queridos, aqui o Senhor vai falar da pena que eles haverão de ter sobre eles por conta desse pecado. Ele vai dizer assim: chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Vocês vão beber do cálice da justiça e da ira do Senhor. Esse dia vai chegar. E essa mensagem aqui não é tão somente aquele povo, mas é uma mensagem a todo aquele que não aceita o Senhor Jesus Cristo e não é lavado pelo sangue do Cordeiro, porque nós, meus irmãos, como homens naturais, somos inimigos de Deus. Nós somos, longe de Deus, capazes de fazer tudo isso que os babilônicos fizeram. Não é porque eles eram bárbaros. Há relatos de guerras contemporâneas que coisas piores talvez também foram feitas. Com uma sociedade civilizada. Tinham nos treinamentos lá do exército, treinamento militar, os militares aqui vão saber. Os instrutores dizem assim, quando a gente está sofrendo lá, no treinamento, ele diz assim: ô aluno, deixa eu dizer uma coisa para você, não há limites para a maldade. Ou seja, se prepare, vai vir coisa pior ainda. Você pensa que está sofrendo, você vai sofrer mais. E é exatamente isso, não há limites para a maldade humana. Longe de Deus nós somos assim como os babilônicos. Nós somos maus, perversos, usurpadores. E todo aquele que não é lavado pelo sangue do Cordeiro, meus irmãos, por mais que nós possamos reconhecer retidão na sua vida, é inimigo do Senhor e beberá do cálice da justiça de Deus. Por isso mesmo nós temos que andar em novidade de vida, certos de que o Senhor é quem nos guarda, agradecendo a Ele todos os dias porque Ele nos separou e porque o Espírito Santo que habita em nós refreia a nossa maldade. É Ele quem nos refreia do pecado, é Ele quem nos guarda. Por último, ele vai dizer, versículo 19: ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. E agora eu vou ler o 18. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra das mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. A condenação aqui é contra toda a idolatria, meus irmãos. Aquele povo era um povo idólatra.
E Abacuque, ele já tinha levantado isso na sua peça de apresentação condenatória ou acusatória. No versículo 16 do capítulo 1, Abacuque já tinha dito: por isso, ou seja, porque são quem são, oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, porque por eles enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? O que ele está dizendo aqui é que ele oferece sacrifício à sua rede de ídolos. Eles eram idólatras. David Weston, no seu comentário da coleção Cultura Bíblica, ele vai dizer: Babilônia busca seu próprio bem-estar não apenas mediante a violência e o saque, mas também por meio do recurso a ídolos. A ídolos. Meus irmãos, o nosso coração, se não cuidarmos, ele é uma fábrica de ídolos. É por isso que antes nós fomos chamados a atenção a saber o que nos motiva. Porque muitas vezes a motivação que está nos levando à ação pode nos levar à idolatria. Muitas vezes nós somos motivados a casar, não para glorificar ao Senhor, mas porque nós desejamos muito aquela pessoa. E muitas vezes isso se transforma numa idolatria quando você idolatra o seu próprio cônjuge, ou você idolatra o seu filho, ou você idolatra o seu trabalho de tal sorte que você nem lembra do Senhor durante a semana. No sábado é que você lembra que no domingo tem igreja. Isso é idolatria. Você não precisa pegar o seu trabalho e criar uma imagem dele, colocar ele numa mesa e dizer: não, agora eu adoro o meu trabalho. É a forma como você se relaciona com ele. Você não precisa pegar o seu cônjuge e ficar se prostrando diante dele para ele ser um ídolo. Basta que o seu coração esteja colocando ele no lugar do Senhor. A mesma coisa com seus bens materiais. Se eles ocupam um lugar no seu coração, é uma preocupação avarenta, a ponto de você se colocar diante deles com a preocupação excessiva, roubando até o tempo do Senhor, ele é um ídolo. Deus condena a idolatria, e isso ele faz nos 10 mandamentos e em toda a Bíblia. Deus condena a idolatria, Deus condena a idolatria daquele povo. E ele pergunta: pode o ídolo fazer alguma coisa? Adianta vocês fazerem isso? Isso só serve para condenação. Só serve para condenação. E ele vai chegar à conclusão aqui dizendo o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Preste atenção. Ao tempo que ele vai dizer que ele vai condenar a idolatria daquele povo, e vai dizer que os ídolos dele para nada servem, ele vai dizer: eu, o Senhor, porém, estou no meu santo templo, e cale-se diante de mim toda a terra. A sessão, meus irmãos, ela é finalizada com essa forte afirmação de que existe um dentre todos que é soberano, que é o governante de todas as coisas. Diante desse juízo apresentado por Deus, ele mesmo lembra a todos os que haveriam de saber desta profecia e posteriormente do seu cumprimento, que ele nunca perde o controle de nada, de que mesmo aqueles que são idólatras, criminosos, violentos, estão sobre o seu governo, e de que a mão do Senhor, o seu cálice, será dado a eles. O governo do Senhor é como cantamos hoje pela manhã: o seu reino é sempre eterno,
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Esse é o reino do nosso Senhor. Ele não perde o governo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador e mantenedor de toda a criação. E Ele governa todas as coisas com um fim próprio, de nos levar à glorificação e à morada na Jerusalém Celestial. E para concluir, meus irmãos, 3 rápidas aplicações. A primeira delas, diante desse texto, a primeira reflexão que nós fazemos é: o que tem motivado o meu viver? E essa resposta, meus irmãos, ela vai dizer muito acerca de nós. Pois se o nosso viver tem sido motivado tão somente pelo nosso bem-estar, nós estamos no caminho dos babilônicos. Se o nosso viver tem sido motivado tão somente pelas conquistas para me fazer me sentir bem, realizado, nós estamos incorrendo no mesmo pecado. Agora, se você está vivendo para glorificar ao Senhor, com o que você é, com o que você tem, com suas ações, com o seu coração, com o seu tempo, nós podemos até tropeçar, como aconteceu com Judá. Judá tropeçou, não foi eliminada, assim como os babilônicos foram eliminados. Mas nós temos a certeza de que o Senhor jamais nos abandonará. Ele vai nos disciplinar, mas Ele vai nos levantar e vai estar conosco, nos conduzindo. Onde está a motivação do nosso coração? Segunda reflexão: temos buscado a condução do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos que os problemas sempre aparecerão, meus irmãos, e que os nossos dias nós temos visto, como foi falado, uma corrupção generalizada, violência aumentando. Esses dias eu vi uma comparação de violência, mortes violentas. O Brasil, 42 mil, mais ou menos. 42 mil com 200 mil pessoas, com 200 milhões de pessoas. E o quadro fazia uma comparação com mais vários países, 35 países, dentre eles os Estados Unidos e a Europa, totalizando 3 bilhões de pessoas, também com 42 mil mortes por ano. Nós matamos mais, por assim dizer, do que esses 30 e tantos países juntos, com 3 bilhões de pessoas acumuladas. Nós temos buscado a condução do Senhor para as nossas vidas, porque os problemas já existem, a violência já está aí, ela tem aumentado, e nos parece que muitas vezes nós temos esperado um herói para nos socorrer. E se estamos fazendo isso, meus irmãos, nós estamos caindo no mesmo erro que Israel caiu quando pediu um rei e elegeu Saul como rei. Nós estamos caindo também, talvez, num erro que Abacuque, quando começou a sua intercessão, porque dizem alguns comentaristas de que o desejo de Abacuque era de que Deus levantasse um rei justo, porque essa era ordinariamente a forma de restaurar o povo. Nós precisamos esperar, meus irmãos, é no Senhor nosso Deus. É confiar nele como Salvador. É saber que se nós abrirmos as nossas bocas e a nossa nação dobrar os joelhos e confessar Ele como Senhor, Ele virá até nós e sarará a nossa terra. É Ele que virá. Óbvio que Ele usa pessoas para isso, mas nós não podemos confiar as nossas esperanças em pessoas, em homens, mas no agir de Deus com as pessoas. Onde estamos colocando a nossa confiança? E terceiro, temos confiado nas promessas de Deus, nós temos nos alegrado nelas. Abacuque, ele lutou com Deus, não para mudar os desígnios do Senhor, meus irmãos, mas para entendê-los. A prova disso é que no versículo 12 ele afirma que por causa da aliança com Deus o povo não morreria, ou não seria dizimado. Deus tem promessas, meus irmãos, maravilhosas para nós. Nós precisamos nos apropriar dessas promessas,
viver baseado nelas, porque elas nos fortalecem, elas são essa mensagem de esperança da parte de Deus. Nós temos um Deus que decreta todas as coisas. Isaías 46, 9 vai dizer: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e que não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Lamentações 3, 31 e 32 vai nos falar do Pai que não abandona em meio à dor. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. A promessa também de que o Redentor inicia a obra e conclui, Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há promessas também, meus irmãos, de que o pastor guarda as suas ovelhas. João 10 vai dizer, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós temos promessa também, meus irmãos, do Senhor que nos preserva para a herança eterna. Judas 24 e 25, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Por último, Deus tem promessas. Deus promete que nunca estaríamos sozinhos, de que Ele estaria conosco todos os dias, Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim, meus irmãos, a esperança da igreja ela não é uma coisa abstrata. Ela está fundamentada na contínua presença do Rei dos Reis nas nossas vidas. Concluo dizendo o seguinte: aconteça o que acontecer, haja o que houver, o justo viverá pela fé. Essa é uma afirmação de vitória, meus queridos, em meio aos problemas e dores desse mundo. A vitória já é nossa. Eu e você já somos mais do que vencedores, e ela nos foi outorgada pelo Supremo Pastor e Redentor das nossas almas. Aquele que é a brilhante estrela da manhã, aquele que é o sol da justiça, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Salvador e Consumador dos séculos, Jesus Cristo, o Verbo que estava com Deus, habitou entre nós, o que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará em glória para nos levar para a morada celestial. A Ele seja toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Ele possa fazer essa palavra morar em nossos corações, que possamos ter certeza da esperança que temos no nosso Salvador, mesmo em meio às dificuldades desse mundo, e que possamos ser sal da terra e luz do mundo, para que o nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja glorificado.